a prova do conceito A em anatomia, que nós batizamos como prova conceito A anatomia, como está escrito aqui, é uma proposta de autoavaliação onde o estudante realiza 100 questões divididas em 50 questões de escolha múltipla, teóricas, e 50 questões de laboratório, com a apresentação de imagens radiológicas e modelos anatômicos, mais questões de anatomia de superfície. Como dissemos, esta prova tem o objetivo de oferecer ao aluno uma possibilidade de autoavaliar os conhecimentos que ele desenvolveu no primeiro ano do curso de medicina da UBRA. Então, a prova deve ajudar o estudante a verificar, no final deste primeiro ano, se ele reconhece estruturas anatômicas básicas, se relaciona a anatomia macroscópica com a anatomia radiológica. Nós entendemos que tanto o estudante como o profissional, ele vai ver muito mais imagens radiológicas do que preparações anatômicas durante o curso e também durante a vida profissional dele. Verificar também se ele é capaz de aplicar conceitos anatômicos a um raciocínio bem básico, clinicamente básico, com foco, então, anatomia com foco na medicina, associar a anatomia topográfica com a anatomia de superfície, nós entendemos fundamental e é fundamental, e desenvolver segurança na identificação de estruturas-chave. Nesta apresentação, nós vamos oferecer o que nós responderíamos e algumas considerações ainda sobre as questões desenvolvidas em cima de modelos plásticos do nosso laboratório de anatomia. Nesta questão, nós temos um modelo de membro superior em uma vista medial, onde nós reconhecemos aqui o músculo subescapular e os músculos o músculo redondo menor, e redondo maior também, redondo menor e redondo maior, mais o subescapular na face anterior da escápula. Aqui nós temos a clavícula recortada, o músculo subclávio, o músculo deltoide, e como nós podemos ver, aparece aqui o músculo da loja ou compartimento anterior do braço e o músculo do compartimento posterior do braço, respectivamente o bíceps braquial e o tríceps braquial. A pergunta que nós fazemos aqui chamando a atenção que no sulco entre o bíceps e o tríceps, nós temos a presença da artéria braquial, que é a continuidade da artéria axilar. Acompanhando essa artéria, nós reconhecemos aqui a representação de dois nervos. E a pergunta é quais são esses nervos? Então, acompanhando a artéria braquial, nós temos o nervo ulnar, que nós vemos aqui mais baixo na imagem. O nervo ulnar, como a gente pode ver, vai passar por trás do epicôndilo medial do húmero. E aqui, mais à frente na imagem, o nervo mediano que a gente vê mergulhando na fossa antecubital. Então, essa é a resposta esperada. Nervo ulnar e nervo mediano acompanhando a artéria braquial. Na segunda questão, nós mostramos aí um modelo de parede torácica do esqueleto do laboratório. Estamos chamando a atenção da junção entre o manúbrio do externo e o corpo do externo, que nós reconhecemos como junção ou articulação manúbrio-external. Também pode ser chamada de ângulo de Louis, é clinicamente conhecida como ângulo de Louis. E o ângulo de Louis ou a junção manúbrio-external, ela é referência para que a gente possa palpar a segunda costela, tanto à direita como à esquerda. Imediatamente abaixo dessas costelas, a gente espera auscultar o fechamento de duas válvulas
duas válvulas cardíacas. A válvula aórtica no segundo espaço intercostal à direita, que é entre a costela 2 e a costela 3, próximo do osso externo. E à esquerda, também no segundo intercosto, nós podemos ouvir o fechamento da válvula pulmonar. Lembremos que a válvula aórtica está implantada na origem da aorta ascendente e a válvula pulmonar na origem da artéria pulmonar ou tronco da artéria pulmonar. Então a resposta é válvula aórtica esquerda, válvula aórtica direita e válvula pulmonar à esquerda. Cuidem, vejam o erro que eu já cometi. À direita e à esquerda a gente sempre pensa no paciente e não na nossa posição. E aqui a gente mostra o compartimento posterior da coxa, onde a gente vê os músculos reconhecidos como isquiotibiais, uma expressão pouco usada por nós, mas é também chamado de o jarrete ou jarrete da coxa, que é esse pacote muscular da loja ou compartimento posterior da coxa. São três músculos, o músculo semitendinoso e o músculo semimembranoso, que são mais mediais, e o músculo lateral é o músculo bíceps da coxa ou bíceps femoral. Embora o nome dos três músculos seja reconhecido como isquiotibiais, a pergunta é exatamente esta: um deles tem fixação distal na fíbula e não na tíbia. Por isso, alguns autores até preferem chamar esse conjunto de músculos isquiocrurais. Eles têm uma fixação proximal na tuberosidade do osso isquiático e as fixações distais são feitas na perna. Então, o bíceps da coxa, o bíceps femoral na fíbula, na cabeça da fíbula, e o semitendinoso e o semimembranoso na tíbia. Então, a resposta a essa pergunta é músculo bíceps femoral ou bíceps da coxa, que tem uma fixação distal na fíbula. Na questão número 4, nós mostramos o modelo de pelve óssea, associada aí com a porção proximal dos fêmures. E no osso do quadril, ou também conhecido como osso coxal, nós vemos duas referências importantes: a espinha ilíaca antero-superior, indicada pela letra A, tanto à direita como à esquerda, e o tubérculo púbico, indicado pela letra B, também à direita e à esquerda. Nós estamos chamando a atenção que da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, nós esperamos encontrar um ligamento chamado de ligamento inguinal, e que nós sabemos que, na verdade, hoje é uma dobra da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen. Mas o nome clássico, ligamento inguinal, é mantido pela linguagem da anatomia. Ligamento inguinal, então, se estendendo desde a espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. Aqui, no compartimento anterior do antebraço, partindo do epicôndilo medial do úmero, onde a gente vê aqui o tronco de tendões flexores do antebraço, nós temos indicados aí três músculos: o músculo A, B e C. São os flexores superficiais do punho que nós vemos no compartimento anterior do antebraço. A letra A está indicando o flexor radial do carpo, a letra B está indicando o músculo palmar longo e a letra C, o flexor ulnar do carpo. O palmar longo nós precisamos reconhecer que nem sempre está presente, então é um músculo inconstante. A resposta então é essa: letra A, flexor radial do carpo, letra B, palmar longo e letra C, flexor ulnar do carpo. Alguns autores ainda mencionam o flexor superficial dos dedos, como a gente vê aqui entre o palmar longo
e o flexor ulnar do carpo, mas esse flexor superficial ele está uma camada mais abaixo desses 3 músculos mais superficiais. Logicamente, quando nós falamos flexor superficial dos dedos, também lembra que existe um outro músculo ainda mais profundo, que é chamado flexor profundo dos dedos. Mas a sequência esperada é essa: flexor radial, palmar longo, flexor ulnar, e alguns autores colocam ainda o flexor superficial dos dedos nessa sequência de músculos do compartimento anterior do antebraço. Aqui no compartimento anterior da perna, nós estamos vendo aí o músculo tibial anterior, e a pergunta é simples: qual o nervo que controla esse músculo? O nervo ele é um ramo do nervo isquiático, e o nervo fibular comum acaba desenvolvendo um ramo aqui, o fibular superficial, que vai controlar o músculo tibial anterior, o músculo que é responsável pela dorsiflexão do nosso pé. Então é importante nós reconhecermos que o músculo tibial anterior é inervado pelo nervo fibular. Aquele sinal reconhecido como o pé caído pode identificar uma lesão do nervo fibular que não comanda o músculo tibial anterior, e o paciente não consegue fazer flexão dorsal do pé ou dorsiflexão. Aqui é um corte sagital mediano da cabeça, um corte clássico, um modelo anatômico clássico. No mundo todo nós usamos esse modelo. E nós estamos vendo aí representada a hipófise dentro da cela turca, ocupando a fossa hipofisária. E na frente da hipófise, aqui na figura, na imagem mais enfatizada, nós estamos vendo o encontro dos nervos ópticos em uma posição superior e mais anterior à hipófise. Esse é o famoso quiasma óptico. Lembrem que quando o paciente faz um adenoma hipofisário, um dos sinais que o paciente apresenta é ver luzes, ver imagens que verdadeiramente não existem por causa do adenoma hipofisário pressionando o quiasma óptico. Então a resposta é essa: na frente e acima da hipófise nós estamos encontrando o quiasma óptico, onde se encontram os nervos ópticos. Aqui o modelo mostra a passagem do estômago para o duodeno. Lembremos que o estômago tem uma pequena região aqui que nós chamamos de cárdia, que é funcionalmente um esfíncter na passagem esôfago-gástrica, o fundo do estômago, o corpo do estômago, e a partir da incisura, vejam aqui tem uma incisura angular no estômago, a partir da incisura a gente tem uma região pilórica, onde nós encontramos o antro pilórico e o canal pilórico, e a passagem do estômago para a primeira porção do duodeno ou bulbo duodenal é um anel muscular bastante forte, conhecido como piloro ou esfíncter pilórico. Anatomicamente, nós esperamos esse esfíncter pilórico na altura da primeira vértebra lombar, considerando o paciente em decúbito. Então, a L1 é a altura esperada do esfíncter pilórico. Inclusive, nós usamos essas referências, o pilório e a L1, para o chamado plano transpilórico, que é o plano que nós traçamos a partir dos epicôndios mediais dos húmeros. Aqui, de novo, a cabeça em corte sagital mediano, mas aqui com foco na região do pescoço. Nós estamos vendo um corte mediano da laringe e estamos pedindo o que nós reconhecemos aqui pelo número 48 e que cartilagem esta prega está fixada anteriormente. Esta prega é a prega vocal, muitas vezes ainda reconhecida como
verdadeira corda vocal. A gente abandonou essa expressão corda vocal porque ela não tem comportamento de corda, é uma prega com um corpo muscular e uma mucosa cobrindo esse corpo muscular. Então nós chamamos de prega vocal. Se fixa na cartilagem tireoide anteriormente e também tem a cartilagem aritenoide mergulhada dentro dela na região mais posterior. A resposta esperada aqui é prega vocal para o número 48, presa anteriormente na cartilagem tireoide. Este é um modelo tridimensional da medula espinal, mostrando o centro de substância cinzenta da medula espinal e os funículos de substância branca em torno desse centro de substância cinzenta, que nós reconhecemos como o H medular. E observando esse modelo de medula espinal, nós reconhecemos esse H medular e duas projeções indicadas aí pela letra A e pela letra E. Foi propositada essa escolha da letra A, porque aqui na projeção posterior do H medular, ou corno posterior do H medular, que nós esperamos as fibras aferentes ou sensitivas, também conhecidas como fibras ascendentes na medula espinal. E a letra E refere às fibras eferentes ou motoras, também chamadas de descendentes. Então nós temos no H medular a letra E para fibras eferentes e a letra A para fibras aferentes. Lembremos que o corpo das fibras eferentes está mesmo no H medular e o corpo das fibras aferentes ele ocupa o gânglio espinal, o gânglio junto à medula espinal entre os pedículos da coluna vertebral. Aqui nós temos um crânio que foi colorizado e nós identificamos aqui nesta vista lateral esquerda o osso frontal, parietal, occipital, o osso esfenoide, o osso zigomático, ainda conhecido por muitos como osso malar, e a maxila. O osso do nosso interesse aqui é o osso temporal, e como a gente pode ver, ele tem vários processos, processo chamado escama, processo zigomático, a placa óssea formando aqui a parede anterior, o assoalho do meato acústico externo, e o processo mastoide aqui. Não aparece aqui o processo estiloide, que está quebrado. Numa vista interna, a gente vê a parte petrosa do osso temporal. E na parte petrosa do osso temporal, a gente tem um outro meato que a gente reconhece como meato acústico interno. A pergunta aqui é o nome do osso em vermelho, nós já reconhecemos como osso temporal, e quais os nervos que ocupam o chamado meato acústico interno, que a gente também brinca chamando ele de MAI, e cuidando para não confundir com o MAE, que é o meato acústico externo, que é uma cavidade, um túnel, um pequeno túnel que leva até a membrana timpânica. O meato acústico interno, ele aloja os nervos facial, sétimo nervo craniano, e o nervo vestíbulo coclear, oitavo nervo craniano. Na questão número 12, nós apresentamos um modelo de coração e vasos da base, onde junto com ele nós vemos aí a representação das válvulas cardíacas. Duas delas em posição fechada e duas em posição aberta. Nós reconhecemos esse momento em que as válvulas mitral e tricúspide estão fechadas e a válvula aórtica e pulmonar estão abertas. Nós reconhecemos como sístole ventricular ou sístole cardíaca. E como dissemos, as válvulas que aparecem em posição fechada são as válvulas entre átrios e ventrículos. A válvula atrioventricular esquerda é a válvula mitral,
também chamada bicúspide, e a válvula atrioventricular direita é a válvula tricúspide. Então essa é a resposta. As válvulas em posição fechada são mitral e tricúspide. Aqui nós temos aí o modelo de sistema digestório, onde a gente identifica o pâncreas e o duodeno, uma unidade anatomo-funcional importante. Na frente deles falta um segmento intestinal, onde nós desenhamos aqui um arco, com esse arco azul, que é justamente o segmento do intestino grosso que está faltando aí, que nós reconhecemos como o cólon transverso. Vejam que aqui à direita nós estamos enfatizando que o cólon transverso ele inicia no ângulo cólico hepático ou flexura cólica direita e termina no ângulo cólico esplênico ou flexura cólica esquerda. Então a resposta à pergunta que porção intestinal está faltando é o cólon transverso. Quero também enfatizar que nós usamos o cólon transverso e a prega de peritônio que prende ele para dividir a cavidade abdominal em um espaço dito supracólico ou supramesocólico, onde esperamos o fígado, estômago e baço, e o espaço infracólico, onde a gente espera jejuno e íleo. Na questão número 14, voltando aí para a unidade funcional duodeno e pâncreas, nós vemos no colo do pâncreas, passando na frente do processo pancreático conhecido como processo uncinado, dois importantes vasos sanguíneos. Esse vaso à direita, que é a veia mesentérica superior, e o vaso à esquerda, que é a artéria mesentérica superior. A veia mesentérica superior, juntamente com a veia mesentérica inferior e com a veia esplênica, ela leva o sangue para o fígado através da veia porta. E a artéria mesentérica superior, ela vai levar o sangue para o jejuno, o íleo e para a primeira metade do intestino grosso, ou seja, a metade direita do intestino grosso. Então, o que nós esperamos como resposta aqui é a direita, veia mesentérica superior, e a esquerda, artéria mesentérica superior. A questão número 15 é um modelo em corte sagital mediano do conteúdo pélvico masculino. E neste conteúdo nós identificamos aqui a bexiga, a cartilagem que reúne os dois ossos púbicos, o tecido adiposo que tem atrás da sínfise púbica, embaixo da bexiga a próstata e na sequência o pênis. Aqui na enfatizada à direita nós estamos vendo aí a uretra dividida nas 4 porções clássicas, né, onde nós anotamos a letra A, B, C e D. A pergunta é quais as partes prostática e esponjosa da uretra, claro, uretra masculina. A letra B representa a uretra prostática e a letra D está indicando a uretra esponjosa. A letra A é chamada pré-prostática, a letra C é conhecida como uretra membranosa porque atravessa o assoalho pélvico, né, o músculo levantador do ânus. A resposta então, repetindo, letra B, uretra prostática, letra D, uretra esponjosa. Vale lembrar que a uretra esponjosa tem essa porção mais horizontalizada, que é conhecida como a porção bulbar da uretra esponjosa, e depois a uretra pendular, que é essa uretra que fica no pênis, corpo esponjoso do pênis, depois do ligamento peniano. E aqui também o conteúdo pélvico, só que do modelo feminino, onde nós estamos identificando também sínfise púbica, aqui a bexiga com a uretra feminina, que tem em média 4 centímetros de comprimento,
sobre a bexiga, antevertido sobre a bexiga o útero, e o colo do útero se projetando no fundo da vagina. Logo atrás da vagina, a gente tem o reto, e aí entre o útero e o reto, nós temos um espaço enfatizado aqui à direita. Esta é a pergunta, né? Qual o espaço peritoneal baixo na mulher, indicado juntamente com o reto na altura da prega retal média. É o recesso que a gente chama saco de Douglas. A porção mais baixa desse saco de Douglas é também conhecido como recesso reto vaginal, e um pouquinho acima, na sequência, posso chamar de reto uterino. Saco de Douglas, recesso reto uterino ou mesmo reto vaginal é na prática esse mesmo espaço. E é um espaço importante porque clinicamente pode acumular líquido inflamatório, sangue derramado na pelve, e também é importante nós lembrarmos que é a partir do fundo da vagina, nesse espaço mais posterior do canal vaginal, chamado de fórnice posterior, que a gente pode perfurar a parede do fundo da vagina, junto ao fundo cego aqui do saco de Douglas, e invadir a cavidade abdominal da mulher para exames clínicos, procedimentos e tal. É a chamada cudocentese, né, o nome do processo. Mas a resposta exigida é essa: recesso reto vaginal ou reto uterino, também chamado saco de Douglas. A questão número 17 é um modelo que mostra aqui, é um modelo de parede posterior do abdômen e mostra aqui o ligamento inguinal, como nós vimos já numa outra questão, estendendo-se desde a espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico. E como nós podemos ver, abaixo do ligamento inguinal, nós temos aí artéria e veia femorais. Acima dele, a artéria e a veia, elas são reconhecidas como ilíacas. Então, o ligamento inguinal é responsável por essa mudança de nome da artéria e da veia. Acima do ligamento inguinal, artéria e veia ilíaca externa. Abaixo, artéria e veia femoral. A nossa pergunta é sobre os músculos que aparecem junto com estes vasos aí. Nós temos aqui o músculo psoas e lateralmente a ele o músculo ilíaco. Esses dois músculos se juntam para formar o músculo que recebe o nome de ilio-psoas e se fixa no trocânter menor do fêmur, garantindo a flexão do quadril, controlada pelo nervo femoral. A resposta é músculo psoas, psoas maior, e músculo ilíaco. E aqui na questão 18, nós estamos vendo um modelo plástico da coluna lombar associada com a pelve. E neste modelo nós temos a representação de uma hérnia de núcleo pulposo, representada aqui em vermelho, uma hérnia do núcleo pulposo do disco entre L3 e L4. E a pergunta é qual nervo que pode sofrer compressão neste caso, como está representada aqui a hérnia se deslocando lateralmente. Então ela pinça o nervo que sai no forame intervertebral ou forame de conjugação entre L3 e L4. Este nervo é reconhecido como nervo L3, que é assim que a gente denomina os nervos espinais, com o nome da vértebra que está acima dele, desde a coluna torácica até a coluna sacral. E aqui, observando os pilares diafragmáticos representados aqui no domo ou na abóbada do diafragma torácico, nós temos aqui o pilar direito, que segue aqui à esquerda da veia cava inferior, faz uma curva sobre o esôfago, produzindo o hiato esofágico. E o pilar esquerdo, que alcança essa curva, esse arco do pilar direito. O pilar esquerdo, junto com o pilar direito, deixa uma abertura
para a passagem da aorta abdominal. E esta é a pergunta, né? Que estruturas reconhecemos na passagem de um arco formado pelo pilar diafragmático direito e qual a estrutura indicada entre os pilares? A resposta esperada é esôfago. A partir daí, o esôfago é chamado de esôfago abdominal e tem aproximadamente 2 centímetros de comprimento. E a partir da abertura entre os pilares direito e esquerdo, nós temos a aorta descendente, que agora é reconhecida como a aorta abdominal. A última questão dessa parte prática da prova de conceito A em anatomia é o modelo do modelo de coração com vasos da base, onde nós estamos indicando aqui o átrio direito, o ventrículo direito, e como a gente pode ver no sulco entre o átrio direito e o ventrículo direito, a partir da aorta ascendente surge uma artéria, a artéria que a gente reconhece como artéria coronária direita, enfatizada aqui na figura à nossa direita. Artéria coronária direita, que verdadeiramente é uma artéria coronária anterior, né? Mas em função da disposição anatômica que se utilizava para estudar o coração, ela recebeu esse nome de artéria coronária direita e se mantém assim. É importante a gente mostrar aqui que a artéria coronária direita ela produz um ramo importante aqui para essa porção do ventrículo direito, imediatamente antes do tronco da artéria pulmonar, que é a artéria conal. Outra coisa importante também é observar que as veias cardíacas do ventrículo direito, elas cavalgam a artéria coronária direita para derramar o sangue diretamente no átrio direito. Geralmente as veias cardíacas se encaminham lá atrás para o chamado seio coronário. Mas aqui não. As veias cardíacas do ventrículo direito, elas cavalgam a artéria coronária direita. A resposta esperada aí então é a artéria coronária direita. Alguns podem ouvir artéria coronária anterior, porque no nosso corpo ela é verdadeiramente uma artéria anterior. É uma artéria importante porque ela também garante a maior parte do sangue que alcança os nós, os marcapassos, né? O nó sinusal e o nó atrioventricular do nosso coração.